Irmãos e irmãs, vamos nos debruçar na primeira leitura, onde São Paulo continua desenvolvendo aquela questão do homem espiritual e do homem psíquico. E hoje ele vai então desenvolvendo aquela ideia, vai corrigir a comunidade de Corinto. Então ele está escrevendo essa carta, porque essa carta chegou a ele, e ele então agora vai responder essa carta em vista dos problemas que haviam na comunidade. Então ele está dando essa carta como uma carta pastoral, orientando, tá, como eles deveriam proceder. Então, o que São Paulo coloca? E aqui é interessante porque, como ele está falando sobre uma comunidade cristã, isso se aplica também diretamente a nós. Então, ele está olhando, ele está colocando certos princípios, certas orientações que nos ajudam a perceber, né, certos elementos que são importantes nesse crescimento da comunidade e de problemas que podem acontecer, né, e como se deve solucionar. Então, primeiro ele diz assim: olha, estou falando para vocês não como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais ou naturais. E nós já vimos qual é a distinção, né? O espiritual é aquele que não julga segundo a carne, né, mas segundo o Espírito. É aquele que já agora, imbuído do Espírito de Deus, não julga as coisas apenas por aquilo que ele acha, mas faz isso à luz da sua comunhão com Deus, à luz da palavra, à luz dos mandamentos. Então, age e reage à realidade com uma atitude de fé, e não apenas porque ele acha isso ou acha aquilo. Tá? Lembra quando Jesus corrigiu Pedro, né? Diz: olha, tu está pensando como os homens e não como Deus. Então, isso que São Paulo está falando aqui. Aí então ele diz: olha, vocês ainda são carnais, ou seja, vocês ainda não estão agindo imbuídos do Espírito de Deus. Por quê? Porque há divisões entre vós. Então aqui está um sinal importante. Quando começa a haver divisões entre nós, o que é um sinal? De que não estamos imbuídos do Espírito de Deus. Começa a haver divisão na comunidade, sinal que Deus não está no centro. Outra coisa está no centro, né? Mas não Deus. Olha, diz: olha, vocês ainda são imaturos, justamente porque imaturos espiritualmente, porque tem rixas. Vocês ficam dizendo: eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, né? E aí então começa a explicar: para um pouquinho, né? O Apolo, ele começa então a desmembrar essas coisas. Diz: olha, não, para aí. O Apolo e o Paulo são colaboradores de Deus, são servidores. Quem faz crescer a comunidade é Deus, e Ele é o importante. Então, todos nós somos de Deus. Então, Deus vai ser o princípio da unidade. Se lembra lá 1 Coríntios 12, né? Quando São Paulo vai falar do corpo, né? Né, é um espírito que distribui os dons conforme a necessidade. Então, são muitos membros, mas um espírito que distribui os dons. Então, o princípio da unidade na comunidade cristã é Deus. É preciso, então, Deus estar no centro e nós em comunhão com Ele, todos nós. Ter comunhão de vida com Ele. Então, isso é um princípio que gera o quê? Crescimento. E gera o quê? Fraternidade, gera vida cristã. Agora,
se Deus não está no centro, e é Ele que faz crescer, como diz São Paulo, o que vai acontecer? Não vai crescer. É como um bolo sem fermento. A gente diz que a criança vai abatumar, né? Vai ficar abatumada a massa. Não vai crescer. Por quê? Porque aquele que faz crescer não está no centro. Então, e vai haver o quê? Vai haver divisões. E essas divisões vão crescer. Por quê? Porque Deus não está no centro. Qual é o fruto, né? Qual é a diferença entre... Vocês lembram da Torre de Babel? Qual é a diferença entre a Torre de Babel e Pentecostes? O que aconteceu numa coisa e o que aconteceu outra? Então, em Babel, quando o homem quer construir uma torre para chegar ao céu, né, e se igualar a Deus, tira Deus do centro, o que aconteceu? Ninguém mais se entende. Agora, no Espírito, quando há em Pentecostes o derramamento do Espírito Santo, todas as pessoas se entendiam, né? Os apóstolos falavam, mas ele está falando na nossa própria língua, nós que somos cretenses e árabes, todos nós nos entendemos, mas também a gente tem que ampliar isso, não só a questão do milagre, né? Ou seja, Deus que está unindo a todos naquele momento. Então, todos estão em comunhão com Ele, que aqueles que estão em comunhão com Ele vão ter unidade e fraternidade. Isso é assim. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você entra num lugar cristão, católico, você vai se sentir em casa. Você vai perceber, de fato, aquela irmandade que existe em qualquer lugar que você for. Por quê? Porque é o mesmo princípio que nos une. É uma unidade espiritual e a mais forte. Muito mais forte, aquela que permanece. Então, aqui está um princípio importante para a nossa comunidade, para a nossa família também. O que diz São Paulo? Olha, de modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Então, vamos guardar isso no nosso coração. Tá? Quem faz crescer a vida da graça, o amor da nossa casa, a vida fraterna, a fé, a esperança, quem dá sentido, quem faz as pastorais, os movimentos crescerem e se desenvolverem, quem é? É Deus. Então, se não está crescendo, duas coisas. Ou é uma provação que Deus está permitindo naquele momento, para um crescimento, depois vai haver um crescimento, ou as pessoas se afastaram de Deus. Não tem outro caminho, bem claro. Ou é, né, uma aprovação, ou é a infidelidade. Porque se Deus é que faz crescer, se não está crescendo, é sinal, algum sinal. Ou Deus está permitindo isso para um crescimento, ou algo que o pecado ou a infidelidade está reinando. Aí então não vai haver entendimento, não vai haver perdão, vai haver o clima do olho por olho, dente por dente, a guerra, ninguém se entende. Isso pode ser dentro da nossa casa, na comunidade, qualquer lugar. O princípio da unidade se chama, o princípio da unidade é a Trindade, é Deus. Se Deus está no centro da nossa vida, nós seremos pessoas que promovem e fazem crescer essa verdadeira unidade que vem de Deus. Agora, vamos ser pessoas fraternas, pessoas que vão realmente estar em comunhão, vão olhar a realidade em comunhão com Deus e agir, né? Deus vai agir poderosamente através deles, através de nós. Agora, se não está, aí não acontecerá isso, não crescerá, é uma obra que não vai crescer se Deus não está no centro.
Então vamos guardar bem isso no coração para que a gente não tente fazer algo sem Deus. Não tenta empreender um caminho ou uma obra, ou aonde, de fato, uma obra que seja na igreja, que Deus não esteja no centro. Ou que Deus não te enviou para isso. Não vá. Não vai crescer. Ela vai diminuir, ela não vai acontecer. Porque o princípio é esse. Quem faz crescer a obra de Deus é Deus. Então eu preciso estar em comunhão com Ele. Por isso que eu preciso ter a humildade de coração de me colocar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Como Isaías, né? Envia-me. Deus, a quem vou chamar? Eis-me aqui. O que queres que eu faça? Aí sim. Aí vai haver aquele ide que Deus faz. Aí então, quando Deus diz ide, aí sim. Aí então o fruto da missão vai acontecer. Porque nós vamos enviados por Deus, revestidos da força do alto, da força de Deus, do Espírito. Aí então as coisas vão acontecer. Vai haver esse crescimento que São Paulo fala. Então, em primeiro lugar, sermos pessoas que nós vamos buscar o quê? A comunhão com Deus. Esse é o ponto de partida. A minha vida, o meu ser, eu preciso ser uma pessoa que esteja sempre em comunhão com Deus. Isso que eu preciso ser, em primeiro lugar. Depois, a missão vem dessa comunhão. Depois vem a consequência dessa comunhão. Mas o primeiro, aquilo que é a raiz de todas as coisas, é isso. Eu preciso ser de Deus com todo o meu coração. Buscar na minha vida ser uma pessoa de Deus. Então vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração essa palavra, que ela encontre agora morada, fortaleça, né? Para que a gente seja também esse templo do Espírito Santo, morada de Deus.